Então, galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu quero perguntar pra você qual seria o seu maior arrependimento se você soubesse que você vai morrer hoje. Eu queria te dizer que existe uma pesquisa que diz que o que as pessoas mais se arrependem no seu leito de morte é de não ter sido fiel com aquilo que elas esperavam da vida delas, o que elas desejavam conquistar, ser e fazer da vida delas. Hoje eu queria te questionar, porque talvez ainda seja tempo de você mudar sua trajetória e começar a ser mais fiel com as suas escolhas. A gente acaba muitas vezes vivendo o que as pessoas esperam da nossa vida. A gente acaba abrindo mão das nossas escolhas porque a gente acha que tem que suprir as expectativas de outras pessoas. Não existe libertação maior do que você abrir mão das expectativas dos outros. Até porque você se liberta de criar expectativa em relação à vida das pessoas. Quando a gente deixa de ter expectativa em relação à vida das pessoas, a gente acaba automaticamente deixando um pouco de lado as expectativas que as pessoas têm sobre a nossa vida. E isso é libertador, porque quando a gente passa a viver aquilo que a gente quer de verdade, viver aquilo que a gente espera ser de verdade, a gente acaba impactando muito mais a vida das pessoas e as pessoas acabam admirando a gente muito mais, porque a gente não vive perante as expectativas dos outros, a gente não vive perante as expectativas da sociedade. E hoje eu queria te questionar se você está disposto a se arrepender quando você estiver no seu leito de morte por não ter vivido aquilo que você gostaria de viver, ou se você vai começar a se comprometer com quem você é e com aquilo que você deseja conquistar. Porque quando a gente passa a ser verdadeiro, a ter um coração verdadeiro, a mostrar para as pessoas aquilo que a gente é, com as nossas qualidades, mas também com os nossos defeitos, a gente abre mão da perfeição. E isso não só impacta a nossa vida, isso impacta a vida das pessoas, porque as pessoas percebem que elas não precisam ser perfeitas ao nosso redor, que a gente reconhece elas, que a gente está do lado delas, apesar da imperfeição delas, porque a gente também é imperfeito. E isso liberta não só a nossa vida, mas a vida da pessoa, porque a gente abre mão da nossa perfeição e a pessoa tem direito de abrir mão da perfeição dela. E cada vez mais eu tenho visto os índices de sofrimentos psicológicos crescerem, porque nós estamos vivendo numa sociedade que esbanja mentira, aquilo que as pessoas não são. Elas fingem que são algo que elas não são. E por isso, cada vez mais, as pessoas ficam doentes psicologicamente, porque elas não conseguem lidar com o fato de achar que as pessoas são perfeitas e comparar com a vida delas, que elas percebem que elas não são perfeitas e que elas têm as suas imperfeições. E elas acabam comparando o palco dos outros com o backstage dela, com os bastidores da vida dela. E os bastidores, eles não são perfeitos. Quando você vai ver um filme, você vê simplesmente um trabalho que foi feito com várias cenas imperfeitas e cortado apenas as partes perfeitas. E às vezes a gente se pega comparando a nossa vida com um filme já editado de outra pessoa. A gente acaba vendo um documentário das pessoas que muitas vezes não mostra as dificuldades que elas tiveram, mostra apenas as superações que elas tiveram, não mostra as coisas que elas falharam e que elas não conseguiram vencer muitas vezes. Mostra apenas as coisas que elas conseguiram vencer. E na nossa vida não é assim, a gente falha. E quanto mais a gente consegue ser verdadeiro e mostrar isso para as pessoas, a gente não só se liberta da mentira da sociedade, mas a gente também consegue libertar as pessoas. A gente consegue abrir espaço para as pessoas se achegarem mais perto, porque as pessoas criam empatia com pessoas que também são imperfeitas. Quando a gente vê uma pessoa que é perfeita, que a gente acaba, de certa forma, idolatrando, a gente tende a pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa para ela, a gente tende a se restringir a ser alguém que a gente acredita que vai ser perfeito para aquela pessoa. Mas, na realidade, todos nós temos defeitos. E é incrível como a gente cria empatia na dificuldade. Como a gente reconhece, mesmo que não sejam as mesmas dificuldades. Mas quando a pessoa vê na minha história uma dificuldade, ela acaba se identificando, porque de uma forma ou de outra na vida dela também tem dificuldade. E esse mês é o mês do suicídio. Eu queria conscientizar vocês que o índice de suicídio está crescendo absurdamente. No Brasil também, mas no mundo.
O índice de suicídio está subindo de uma forma muito rápida. E eu acredito muito que ele sobe devido à falta de verdade que a gente tem vivido nas nossas vidas. Pelo fato de a gente ter criado personagens perfeitos e a gente não mostrar aquilo que a gente realmente é para as pessoas. Porque quando as pessoas veem uma pessoa que elas acreditam que tem uma vida perfeita, elas ficam cada vez mais no sofrimento interno da vida delas. Porque elas sabem que elas não são perfeitas. Então eu queria te encorajar a parar um pouquinho e pensar se você vai se arrepender de não ter sido verdadeiro com você mesmo, de não ter sido verdadeiro com aquilo que você esperava da sua vida e não ter sido verdadeiro com a vida das pessoas, ou se você está disposto a partir de hoje a viver quem você realmente é, a viver a verdade da sua vida. Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês não esperem até o leito de morte para vocês se arrependerem de ter sido verdadeiros com quem vocês são. Eu espero cada vez mais poder ser verdadeira com quem eu sou e dividir um pouco isso com vocês. Então eu queria dizer para vocês que logo logo eu vou estar montando um workshop gratuito e eu vou dividir um pouco mais para frente com vocês quais serão as datas, mas eu queria dizer para vocês que vocês já podem começar a se preparar para ficar sabendo em primeira mão. O workshop vai ser 100% gratuito. Eu vou deixar o link aqui para, se você estiver interessado, você ser um dos primeiros a saber e poder se inscrever para reservar a sua vaga. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você conseguiu entender esse conceito de ser verdadeiro, eu queria que você postasse 10 aqui no comentário para eu saber que você entendeu exatamente o que eu quis dizer com isso. Então, até quarta-feira.